Você já sentiu que, por mais que tente, está preso no mesmo lugar emocional ou espiritual? Como se desse passos, mas não houvesse avanço real. Talvez você se pergunte por que tudo parece estagnado, por que não vê o fruto de tanto esforço. E aqui vem a pergunta-chave. O que você está segurando que Deus já te pediu para soltar? Às vezes não se trata de falta de fé, mas de excesso de controle. De nos apegarmos ao que é antigo, ao que é conhecido, ao que um dia funcionou, mas que agora se tornou um peso. Nesta mensagem, vamos descobrir como soltar o que te impede de avançar e como confiar de todo o seu coração no plano perfeito de Deus. Te convido a escrever nos comentários: hoje solto o que me prende e confio no plano de Deus para a minha vida. Número 1. Confie de todo o seu coração e deixe que Ele endireite o seu caminho. Você já se sentiu exausto por tentar ter tudo sob controle? Às vezes, acreditamos que se não planejarmos cada detalhe, se não analisarmos cada decisão uma e outra vez, as coisas vão dar errado. Mas chega um momento em que o coração simplesmente não aguenta mais. E é exatamente aí que esta passagem de Provérbios 3 se torna um refúgio e uma promessa viva. Confie no Senhor de todo o seu coração, não um pouco. Não apenas no que você não pode controlar, de todo o seu coração. É um convite direto, claro, para soltar o leme que tanto nos custa entregar. Porque confiar em Deus não é se resignar, é descansar. E talvez hoje você esteja aqui porque sabe, no mais profundo, que precisa haver algo novo em sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa parar de se apoiar na sua própria prudência. Como isso é difícil! Nossa mente quer entender tudo, quer ter garantias, quer caminhos traçados. Mas o caminho de Deus não funciona assim. Ele não pede que você entenda cada passo, mas que confie que se você o seguir, Ele endireitará as suas veredas. E sabe o que isso significa? Que até aquilo que você achava que estava torto, errado ou arruinado, Ele pode alinhar com o seu propósito. Confiar de todo o coração não é apenas um exercício emocional, é uma decisão de vida, é um compromisso completo. Você não pode dizer que confia em Deus com suas emoções, mas não com suas finanças. Ou que confia na sua saúde, mas não nos seus relacionamentos. Deus quer todo o seu coração, cada área, cada canto escondido. Porque onde você não o deixa entrar, ali mesmo o seu crescimento fica estagnado. E isso é o que te impede de avançar. Por isso, esta mensagem se conecta perfeitamente com o chamado deste roteiro. Solte o que te impede de avançar. Porque muitas vezes o que nos prende não é o inimigo, somos nós mesmos agarrados ao controle. E então vem a parte prática. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Não só no domingo, não só quando tudo vai mal. Em todos os seus caminhos. Isso inclui o que você estuda, o que você trabalha, o que você sonha, o que você teme, o que você desfruta. Convide-o. Pergunte: Senhor, o que tu farias nesta situação? O que queres que eu faça hoje? E comece a cultivar essa relação diária, que não seja algo religioso, mas íntimo, um diálogo constante. A oração não é um ritual. É uma conversa viva, e essa conversa muda coisas, muda a sua mente, muda as suas decisões e muda o seu caminho. E há algo poderoso nessa promessa. Ele endireitará as suas veredas. Você errou? Você se desviou? Deus não cancela o seu futuro por causa dos seus erros. Ele os redime. Ele pega o que estava quebrado e transforma em testemunho. Ele não apenas cura, também te faz avançar. Ele pode até usar os seus desvios como pontes para outros que precisam de esperança. Nada se perde quando você coloca tudo nas mãos dele. E quando isso acontece, quando você solta tudo, quando deixa que ele dirija, chega a paz. Não uma paz qualquer. Uma paz que não faz sentido para o mundo. Uma paz que te faz dormir tranquilo, mesmo que a tempestade ainda não tenha passado.
porque você sabe quem é o seu capitão, e esse capitão jamais vai te deixar à deriva. Por isso, eu te convido a olhar para a sua vida hoje. Qual área você ainda não entregou? O que você está tentando controlar? Com medo? Com ansiedade? Você se atreve a soltar esse leme? Comece agora mesmo. Faça uma oração. Leia a sua palavra. Peça direção. Confie e haja a partir dessa fé. Porque quando você dá esse passo de rendição, Deus dá passos de restauração. E assim, sem perceber, você começará a ver essas coisas novas que tanto desejava. Coisas que não nascem do seu esforço, mas da fidelidade dele. Porque quando você confia de todo o seu coração, o propósito dele se cumpre. A paz dele te envolve e o amor dele te sustenta sempre. Número 2. Esqueça o antigo e descubra a nova obra de Deus. Há momentos em que precisamos ouvir isso como um sussurro firme do céu. Não se apegue mais ao que foi, eu estou fazendo algo novo. Assim diz Isaías 43. É um chamado direto, urgente e cheio de esperança. Deus não está interessado em que você viva lembrando o que perdeu, o que não funcionou, o que te feriu, ou até mesmo o que um dia você conquistou. Ele quer que você olhe para frente. Porque o seu passado, por mais intenso que tenha sido, não tem o poder de definir o seu futuro, a menos que você permita. E quando Deus te diz, não traga à memória o que passou, Ele não faz isso para ignorar a sua história, mas para que você seja livre dela. Observe bem como Ele diz, eis que faço coisa nova, em breve ela surgirá. Ou seja, enquanto você continua lamentando pelo que se fechou, Deus já está abrindo uma porta que você ainda não consegue ver. Mas você não a verá se continuar de costas, olhando para o que já passou. Quantas vezes você já se sentiu preso a uma lembrança, a um relacionamento, a um erro? Quantas vezes essa nostalgia roubou as forças do seu presente? E isso não acontece apenas com o que é ruim. Às vezes, até os sucessos do passado se tornam ídolos que nos impedem de crescer. Nos apegamos a um tempo melhor e deixamos de caminhar rumo ao novo que Deus quer construir agora. E também existe o outro lado. Essa dor que ainda não cicatrizou por completo. As feridas que, embora já tenham fechado por fora, continuam abertas por dentro. Essas memórias de fracasso, de culpa, de decisões que gostaríamos de apagar. Mas aqui está a notícia que muda tudo. Deus não revive a sua culpa. Ele não é como nós, que trazemos à tona repetidamente o que fizemos de errado. Quando Ele perdoa, também esquece. E quando diz que está fazendo algo novo, Ele fala sério. Não é poesia bonita, é uma realidade poderosa. E sabe o que é mais impactante? Essa coisa nova já está brotando. Talvez você não veja porque parece que tudo continua igual. Mas, como uma semente que começa a germinar debaixo da terra, a mudança já começou, em silêncio, no oculto, e a qualquer momento virá a luz. Por isso, você precisa estar pronto, precisa ter o coração desperto, porque se estiver distraído com o passado, pode perder a nova obra que Deus está levantando bem diante de você. Esperar em Deus não é ficar de braços cruzados. É se preparar ativamente, é limpar a sua casa interior, revisar suas metas, suas prioridades, seus passos e abrir espaço para o que Ele quer fazer. É também se cercar de pessoas que te animem, que te lembrem do que Deus prometeu. Porque às vezes, quando a esperança enfraquece, a fé de outra pessoa pode sustentar a sua. Procure essas pessoas. Cerque-se de testemunhos vivos e mantenha o seu ouvido atento à voz de Deus. E se hoje você sente que precisa de uma mudança real, faça algo concreto. Pegue um papel. Escreva aquilo que você sabe que precisa soltar. Esses hábitos, essas culpas, essas nostalgias. Apresente tudo em oração, nomeie cada coisa e solte. Porque você não pode segurar o novo se suas mãos ainda estão presas ao antigo. E depois, adore, agradeça,
não pelo que já passou, mas pelo que está por vir. Porque o louvor antes do milagre é um ato de fé. É como dizer: Senhor, eu ainda não vejo, mas sei que já está chegando. É assim que Deus transforma vidas, não a partir da lembrança, mas do renovo. Ele não te pede para ignorar a sua história, mas para não usá-la como âncora. Solte o que te impede de avançar. Confie e abra bem os olhos, porque a novidade de Deus já está em movimento. E se você se atrever a caminhar leve, verá coisas que nunca imaginou. Número 3. Venha a Jesus e descanse, a sua paz substitui o seu cansaço. Talvez hoje você chegou aqui com a alma cansada. Talvez você sorri por fora, mas por dentro carrega tanto peso que mal consegue viver o seu dia a dia. E no meio desse cansaço silencioso, surge uma voz que não grita, mas diz tudo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras de Jesus não são poesia, são um convite real, urgente, terno, como se ele segurasse a sua mão e dissesse: você não precisa mais carregar isso sozinho. Observe que ele não coloca condições, não pergunta sobre o seu passado, não exige méritos, apenas diz: venha, assim, do jeito que você está. Com suas mochilas cheias de ansiedade, seus pensamentos confusos, suas noites sem dormir, seu coração sobrecarregado. Você sabia que Jesus não vê apenas o seu cansaço físico? Ele vê o cansaço da alma, aquele que ninguém percebe, mas que você sente todas as manhãs quando abre os olhos sem vontade. E aqui está a conexão com toda esta mensagem. Se queremos avançar, se realmente queremos ver o novo que Deus preparou, precisamos soltar esse cansaço que nos prende, porque uma vida cansada não consegue correr com liberdade em direção ao que Deus está para fazer. E o descanso que Ele promete não é uma soneca espiritual, nem uma pausa de domingo. É uma paz que entra no mais profundo da alma. É um descanso que substitui o ruído mental, a culpa que insiste, o medo do futuro. Mas há um detalhe: esse descanso exige que você vá até Ele, que dê esse passo de fé que diz: Jesus, eu não consigo mais sozinho, eu preciso de Ti. E sabe de uma coisa? Não há vergonha em admitir que estamos cansados. A vulnerabilidade no reino de Deus não é fraqueza, é o início da força. Jesus diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E talvez você se pergunte: não é contraditório falar de descanso e depois mencionar um jugo? Mas esse jugo não é como os do mundo. É um jugo compartilhado. É como um arado para dois, onde Jesus leva a parte mais pesada. Você apenas caminha ao lado dele. O ritmo dele se torna o seu. O passo dele te guia. A força dele te sustenta. Quando você vive assim, tudo muda, porque você não caminha mais pelas suas próprias forças, mas pela graça dele, e é aqui que entramos nós. Você já identificou quais são essas cargas que está carregando por dentro? Você percebe quantas coisas está se impondo que Deus nunca pediu? Existem culpas, exigências, responsabilidades que não vêm dele, e é hora de soltar. Eu te convido a que hoje mesmo, com um coração sincero, você ore. E nessa oração, faça uma troca. Entregue o seu peso a Jesus e receba a paz dele. Faça isso todos os dias. Faça ao terminar o seu dia, como quem se livra do que é desnecessário antes de dormir. Essa prática simples pode mudar tudo. Também é tempo de organizar o seu descanso espiritual. Separe momentos na sua semana para simplesmente estar com Deus, não para fazer algo por Ele, mas para estar com Ele. Leia a sua palavra, cante, escute, permaneça em silêncio. São esses pequenos oásis que mantêm a alma viva no meio do deserto. E se você já experimentou esse descanso, compartilhe. Conte a outros o que Jesus está fazendo na sua vida.
Às vezes, o testemunho de um se torna a inspiração de outro. Escreva um comentário, fale com um amigo, construa comunidade a partir do descanso, porque quando alguém descansa em Jesus, não apenas a sua vida muda, mas também toca a vida daqueles ao seu redor. Então hoje, solte esse peso que está te impedindo de avançar. Confie no jugo de Cristo. Ele não apenas alivia, ele renova. A paz dele é mais do que uma emoção. É a força que te prepara para o que está por vir. É esse suspiro profundo que você tanto precisava e que hoje está disponível para você. Você só precisa ir até ele. Número 4. Deixe suas ansiedades em suas mãos. Ele cuida de você. Você já sentiu que a sua mente não desliga? Que mesmo com o corpo em repouso, o coração acelera e os pensamentos vão e voltam como uma tempestade sem fim? Isso é ansiedade. E é mais comum do que você imagina, mas também é mais pesada do que parece. Por isso, quando lemos 1 de Pedro 5, onde diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, não estamos diante de uma frase decorativa. Estamos diante de um convite direto do céu, uma espécie de receita espiritual para aqueles que já não conseguem mais suportar o que carregam por dentro. Deus não quer que você carregue isso sozinho. Ele não quer que você finja força enquanto por dentro se sente à beira do colapso. Pedro não diz, lance uma parte ou apenas as coisas grandes. Não, ele diz toda a sua ansiedade. Isso inclui desde o medo do futuro até aquela pequena preocupação que rouba o seu sono. Porque se você decide guardar, nem que seja uma dessas cargas, a ansiedade encontra um caminho e volta a se instalar na sua mente. E atenção, isso não é algo que se faz uma única vez. Não é como se você entregasse sua ansiedade hoje e pronto. É um exercício diário, um ato constante de fé. Porque a ansiedade, como você sabe, é insistente. Ela volta. Mas toda vez que volta, você também está lá, entregando-a novamente nas mãos do seu Pai Celestial. E sabe por que você pode fazer isso com confiança? Porque Ele cuida de você. Não é uma frase bonita, é uma realidade firme. Deus não te observa de longe, não te vê como apenas mais um entre milhões. Ele te conhece o seu nome, as suas lutas, as suas lágrimas, conhece os seus pensamentos antes mesmo que você consiga expressá-los. Ele é o pastor que não se distrai, o pai que não dorme, o amigo que nunca se cansa de te ouvir. Você consegue perceber? O Deus que criou o universo cuida de você. E esse cuidado tem efeitos reais. Quando você entende isso, quando você se lembra disso, algo dentro de você se acalma. O futuro já não assusta tanto. As incertezas perdem força, porque você percebe algo essencial. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. E é aí que a fé se torna prática, porque isso não é apenas sentir algo bonito, é agir com base no que você sente, é identificar o que está roubando a sua paz. Pensamentos, situações, decisões pendentes, tudo isso que alimenta a sua ansiedade. E então, levar tudo isso a Deus, falar com Ele de forma sincera, nomear cada coisa. Porque quando você nomeia, isso perde força. Você também pode praticar uma entrega contínua, respirar fundo, fazer uma pausa, orar com simplicidade. Senhor, eu te entrego, tu podes cuidar disso. Você pode até memorizar versículos que te sustentem, que te lembrem que você não está sozinho no meio da tempestade. Algo tão simples como repetir uma promessa pode interromper uma sequência de pensamentos negativos. E aqui vai uma ideia prática. Crie a sua própria caixa da ansiedade. Escreva o que te preocupa, dobre o papel e coloque em um lugar que só você e Deus conheçam. Depois de um tempo, volte ali e veja como ele respondeu, como algumas coisas já não pesam mais. E mais, abra o seu coração para alguém. Ore com alguém, porque quando dividimos o peso, ele se torna mais leve.
A comunhão verdadeira cura. Então, se hoje você sente que a ansiedade está te paralisando, solte, entregue a Deus. Não guarde, não ignore. Confie nesse cuidado constante, pessoal e amoroso, porque sim, Ele cuida de você. E quando isso se torna real no seu coração, você descobre uma nova força para viver. A paz onde antes havia tensão. E há espaço para sonhar novamente, porque uma vida sem ansiedade é uma vida onde Deus faz florescer aquilo que antes parecia seco. Número 5. Entregue o seu fardo e descubra a força que Deus proporciona. Às vezes carregamos tanto dentro de nós que já nem percebemos. Caminhamos com a alma pesada, os pensamentos sobrecarregados e o coração cansado, como se fosse normal. Mas não é. E muito menos é o plano que Deus tem para nós. Por isso, quando lemos esse poderoso versículo do Salmo 55 que diz: "Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado." Sentimos como se fosse uma mão estendida do céu dizendo: "Me entregue, eu carrego por você." Você não foi feito para carregar tudo sozinho. Você não foi criado para suportar o peso das suas preocupações, dos seus erros do passado, das suas exigências diárias. Existem cargas que você não pode continuar arrastando porque estão te impedindo de avançar. Estão roubando sua energia, sua clareza, sua alegria e até a sua saúde emocional. E aqui é onde a mensagem desse texto se conecta com a sua vida real. Deus te oferece uma troca. Você entrega o seu fardo e Ele te dá força. Mas isso não acontece por magia. Acontece quando você decide soltar. Quando escolhe dizer: "Senhor, eu não consigo mais carregar isso. Eu te entrego." E não é um soltar simbólico. É um ato intencional, consciente. Não é ficar parado esperando alívio. É pegar esse peso que te oprime. Seja ansiedade, preocupação financeira, culpa, relacionamentos quebrados, medos, e lançá-lo com confiança nas mãos do Senhor. Como quem joga uma mochila pesada no carro de alguém mais forte. Porque é isso que Ele é. Um refúgio seguro. Um pai com braços mais do que capazes de carregar aquilo que te sobrecarrega. Mas para isso, é preciso reconhecer que não conseguimos sozinhos. E isso custa, não é? Porque às vezes pensamos que nos render é fracasso. Mas não. Render-se a Deus é sabedoria, é humildade, é reconhecer que temos limites, que somos humanos, que nem tudo depende da nossa força. Quantas vezes você já se sentiu esgotado porque tentou sustentar coisas que não eram suas? E o pior, fez isso sem pedir ajuda. É aí que esse texto nos confronta e ao mesmo tempo nos consola, porque Deus não quer apenas te ajudar, Ele quer ser o seu sustento, constante, diário, fiel. Quando Ele diz que vai te sustentar, não está falando de te dar força apenas em momentos de emergência. Está falando de caminhar com você todos os dias, de te fortalecer enquanto você avança, de te levantar quando você cair. E então vem a segunda parte da promessa. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Que maravilhoso, não é? Porque sim, vamos cair, sim, vamos falhar, mas não permanecemos no chão. Porque quando você caminha com Deus, cair não é o fim. É apenas um momento antes de Ele te segurar pela mão e te levantar novamente. Agora, o que você pode fazer? Comece identificando essas cargas que você normalizou. O que você está carregando sem perceber? Às vezes confundimos responsabilidade com autossuficiência. Isso que você carrega, foi Deus quem te deu ou foi você que colocou sobre si mesmo? Faça essa pergunta e depois transforme esse salmo em oração, de manhã e à noite. Senhor, hoje eu lanço sobre ti o meu fardo e confio que tu me sustentarás. Repita até que isso se torne parte da sua rotina. Você pode até fazer algo simbólico. Abra suas mãos enquanto ora. Literalmente, faça o gesto de soltar. Você vai perceber que algo muda dentro de você. E se quiser ir além, comece um diário, um registro de fardos entregues. Escreva o que você colocou nas mãos de Deus e depois anote como Ele respondeu.
Esse diário se tornará testemunho, prova viva de que Deus sustenta, que Ele cumpre, que Ele não esquece. Então hoje não saia daqui da mesma forma. Solte esse peso que te impede de avançar. Confie nesse sustento inabalável que só Deus pode te dar. Porque quando você caminha leve, com a alma livre e sustentada, então você está pronto para avançar em direção a tudo novo que Ele já preparou para você. Número 6. Quando tudo parece confuso, Deus já está agindo a seu favor. Às vezes, a vida parece um quebra-cabeça sem instruções. Já aconteceu com você? Existem peças que não se encaixam, bordas desorganizadas, cores que não combinam. E quanto mais você tenta, mais confuso tudo parece. Mas, no meio desse caos, chega uma promessa que acalma a alma. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas, diz todas. E esse todas muda tudo. Paulo não está falando de teoria. Ele conheceu prisões, naufrágios, traições, e ainda assim escreve com certeza. Porque o que ele diz não é uma suposição bonita, é uma verdade vivida. Cada coisa, até mesmo aquela que parece injusta ou sem sentido, pode se tornar matéria-prima para algo bom quando está nas mãos de Deus. Nada fica fora do plano, nem os erros, nem os atrasos, nem as perdas. Tudo tem lugar nesse tecido divino que está sendo formado nos bastidores, mesmo que você ainda não consiga ver o desenho completo. E claro, quando você está no meio de algo doloroso, é difícil acreditar nisso. Eu sei. Há momentos em que não faz sentido algum. Você se pergunta, por que comigo? Para que isso? Onde está Deus? Mas preste atenção, esse versículo não exige que você entenda, ele te convida a confiar. Porque quando você deixa de precisar de todas as respostas, é aí que começa a perceber que Deus já está agindo, mesmo naquilo que você não compreende. E não se trata de um otimismo ingênuo. Trata-se de conhecer a Deus o suficiente para lembrar como Ele já agiu na sua vida antes. Você se lembra das vezes em que tudo parecia dar errado e, com o tempo, você percebeu que era exatamente o que precisava. Esses são os seus momentos Ebenezer, como a Bíblia chama, marcas de ajuda que mostram que até aqui o Senhor te sustentou. E isso fortalece a sua fé para o que você está enfrentando agora. Amar a Deus não é apenas cantar quando tudo vai bem. Amar a Deus é continuar caminhando com Ele quando você não entende nada, quando não vê saída, quando tudo parece escuro. Esse amor é o que ativa a promessa, porque Ele mantém o seu coração aberto ao propósito dele, mesmo sem saber para onde está sendo conduzido. E quando você permanece nessa intimidade, quando continua buscando, Ele começa a te dar uma nova perspectiva. Você percebe que o bem que Ele promete nem sempre é o que te faz sentir confortável, mas é o que te transforma, te molda e te alinha ao seu propósito. Deus é especialista em transformar dor. É como um artesão que pega o que está quebrado e transforma em bênção. Não porque o mal seja bom, mas porque Ele tem o poder de usar até o que é ruim para um propósito eterno. Esse propósito nem sempre é visível, mas sempre está presente. E quando você reconhece isso, tudo muda. Você deixa de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E passa a perguntar, para que estás permitindo isso, Senhor? E essa pergunta te direciona, te torna ativo, te impulsiona a continuar, mesmo que seja com passos pequenos. Eu te encorajo a escrever a sua própria declaração de fé. Pegue uma folha, escreva a situação que você está vivendo e ao lado declare, isso também cooperará para o bem. Talvez você não veja o resultado agora, mas quando vir, essa folha será um testemunho de que Deus sempre cumpre o que promete. E, se puder, compartilhe pequenos avanços. Você não precisa ter toda a história pronta para celebrar o que já está começando a florescer. Contar como Deus está agindo no meio do processo inspira outros a confiarem também. Então hoje, solte a angústia do que você não entende. Aceite que nem tudo faz sentido agora, mas tudo tem propósito,
porque o artista já vê a obra completa enquanto você ainda vê apenas um rascunho. E enquanto você tenta juntar as peças, Deus já está organizando tudo com amor. Confie, porque quando tudo parece confuso, Ele já está agindo, e sempre a seu favor. Número 7. Perca o controle e ganhe a vida, a paradoxo que liberta. Há uma frase de Jesus que tem desconcertado muitos desde que foi pronunciada. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. É um paradoxo que não se encaixa na lógica deste mundo, onde tudo gira em torno de se proteger, de se preservar, de garantir o próprio conforto. Mas Jesus vem e vira tudo de cabeça para baixo, dizendo algo que, se realmente ouvirmos, pode transformar completamente a forma como vivemos. Para ganhar, é preciso soltar. Para viver de verdade, primeiro é preciso morrer para si mesmo. E talvez essa palavra, negar a si mesmo, soe dura. Parece perda, parece renúncia. Mas não se trata de se diminuir nem de abandonar a sua identidade. Trata-se de deixar de viver como se você fosse o centro do universo. É sair desse trono do ego, onde decidimos o que é certo ou errado de acordo com a nossa própria conveniência. Jesus não diz apenas siga-me, ele diz negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 passos, 3 decisões que se vivem todos os dias. Percebe? Isso não é simbólico, é profundamente real. É um chamado radical para soltar o controle. Negar a si mesmo é parar de lutar para ter sempre razão, de impor a sua vontade, de proteger seus planos a qualquer custo. É olhar para o céu e dizer: Deus, seja feita a tua vontade, mesmo que isso me custe. E tomar a cruz, isso significa assumir o preço. É estar disposto a enfrentar desconfortos, rejeições, sacrifícios por amor a Cristo. Mas aqui está o segredo. Essa cruz, que parece pesada, não é uma condenação. É o caminho para a liberdade. Porque na cruz deixamos aquilo que nos prende, aquilo que pesa, aquilo que nos impede de viver com leveza espiritual. E então vem o terceiro passo: segui-lo. Porque isso não é um momento de emoção, é uma caminhada constante, não é uma decisão de um único dia, é um estilo de vida. É permitir que o ritmo da sua vida seja guiado por Jesus, que cada passo esteja alinhado com a sua palavra, com o seu exemplo, com o seu amor. Agora, o que significa na prática perder a vida por Cristo? Significa soltar essa necessidade desesperada de controle, de proteger a sua imagem, de perseguir o sucesso como o mundo define, porque quando você se apega a isso, acaba se esvaziando por dentro. Mas quando você se arrisca a perder, a ceder, a servir sem esperar reconhecimento, é aí que começa a viver de verdade. Porque é no dar que você encontra propósito. No servir aos outros, você descobre a sua identidade. No amar sem condições, você reencontra o seu verdadeiro design. Eu te convido a fazer um exercício de honestidade. O que você está defendendo com tanta força? Ao que você está se agarrando que talvez já devesse soltar? O que está te dominando mais do que você domina? Faça essa análise interior e comece com pequenos atos de renúncia. Ceda o seu tempo, ceda o reconhecimento, abra mão daquele espaço de orgulho e você verá como essas pequenas decisões se tornam sementes que Deus usa para gerar vida nova. Faça uma oração com as mãos abertas, literalmente. Abra as mãos enquanto ora e diga ao Senhor: estou disposto a soltar o que me afasta de ti. Esvazia-me de mim mesmo e enche-me com a tua vida. E se quiser dar um passo a mais, sirva alguém em segredo. Faça algo por alguém sem contar, sem esperar nada em troca. Isso enfraquece o ego. E quando o ego morre, nasce a alegria. Então, se hoje você está tentando salvar a sua vida com as suas próprias forças, eu te encorajo a soltar, a confiar. Porque sim, perder o controle dói, mas também liberta.
A cruz que você aceita hoje não é o fim, é a porta de entrada para uma vida completamente nova. Jesus prometeu e ele cumpre. Perca a vida, e você a encontrará. Não naquilo que o mundo chama de sucesso, mas na plenitude que só nasce quando você decide viver de verdade. Número 8. Esqueça o ontem e corra para o prêmio que Deus preparou. Há momentos em que o mais difícil não é correr, mas parar de olhar para trás. Paulo entendia isso muito bem, por isso escreveu: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele não falava a partir do conforto, nem da perfeição. Falava como um corredor que sabe que ainda não chegou, mas que também não para. E nos deixa essa imagem tão poderosa da vida cristã. Uma corrida com propósito, com um alvo glorioso, com um prêmio preparado pelo próprio Deus. Percebe? Paulo não se apegava ao seu passado, nem ao bom, nem ao ruim. Não vivia dos sucessos de ontem, nem ficava preso aos seus fracassos. Por quê? Porque olhar para trás pode te fazer tropeçar. E se você quer avançar, se quer alcançar o novo que Deus tem para você, precisa correr com o coração focado e os pés leves. Isso significa perdoar a si mesmo. Significa soltar aquilo que te prende, porque tanto o orgulho pelas conquistas quanto o peso dos erros podem se tornar correntes se você não os entregar. Perseguir o alvo não é um esforço cego. É uma decisão clara. É caminhar com direção. Observe que Paulo não diz, ando devagar rumo ao alvo. Ele diz, prossigo. Essa palavra traz a ideia de esforço, de impulso, de perseverança. É como um atleta que se estende ao máximo para cruzar a linha de chegada. E isso, na vida espiritual, significa viver com uma fé ativa, que não se acomoda com o que já conhece, mas busca aquilo que Deus colocou adiante. É viver cada dia como se o prêmio estivesse mais próximo. E falando do prêmio, não é algo comum. Paulo o chama de o supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o mais alto, o mais valioso, aquilo que dá sentido a tudo. Não estamos correndo por aplausos humanos. Não corremos por fama nem reconhecimento. Corremos por comunhão com Cristo, pelo cumprimento do propósito dele em nós. Por uma glória que não passa. E quando você guarda isso no coração, os momentos difíceis não te param. Eles te impulsionam. Porque você entende que cada tropeço, cada obstáculo, cada lágrima faz parte do caminho até o alvo. Mas para correr bem, também precisamos treinar. Nenhum corredor entra em uma corrida sem preparo. E você também não. A oração é a sua respiração espiritual. A palavra de Deus é o seu alimento. A comunhão com outros irmãos é o seu suporte. Precisamos de um plano, momentos diários com Deus, espaços para sermos corrigidos, amizades que nos ajudem a não desistir. E há algo muito importante, você não corre sozinho. Existe uma nuvem de testemunhas, como diz Hebreus. Pessoas que já correram e que hoje te inspiram com seus exemplos. E também existem aqueles que correm ao seu lado agora. Não ignore isso. Apoie-se. Ouça conselhos. Permita que outros te levantem quando suas forças diminuírem. E o que você pode fazer hoje? Defina o seu quilômetro imediato. Qual meta espiritual você vai buscar esta semana? Talvez seja orar todas as manhãs. Talvez seja perdoar. Talvez seja parar de adiar aquele momento com Deus. Seja o que for. Dê esse passo e celebre cada avanço. Não espere ter tudo resolvido para agradecer. Valorize cada metro percorrido. Essa atitude mantém a chama acesa. Então hoje, solte o peso do ontem, o bom, o ruim, tudo o que já passou. Liberte-se para correr, porque enquanto você avança, o céu celebra. Deus já preparou o prêmio. E ele não é apenas para o fim da jornada. É para cada passo de fé, para cada decisão de continuar. Corra com foco, corra com paixão, porque o novo de Deus não está atrás de você, está bem à sua frente. E se você permanecer firme, se não parar, você verá com seus próprios olhos.
O céu não celebra quem chegou primeiro. O céu celebra aqueles que nunca pararam de correr. Número 9. Busque primeiro o eterno e veja como tudo se alinha. Quantas vezes você já se preocupou com o que está faltando, com o que precisa pagar, com aquilo que ainda não resolveu? É muito fácil cair no ciclo da ansiedade. Acordar com a mente já correndo atrás das contas, das responsabilidades, das metas pendentes. Jesus sabia disso. Por isso disse algo que corta essa ansiedade pela raiz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como se ele dissesse, mude a ordem, e você verá como tudo começa a se alinhar. Não se trata de ignorar o que você precisa. Deus não minimiza suas contas, nem suas responsabilidades, nem o seu desejo de ter estabilidade. Ele conhece tudo isso, mas está te convidando a reorganizar suas prioridades, porque quando o eterno ocupa o primeiro lugar, o restante deixa de dominar a sua mente. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é excluir o resto, é dar a Deus o lugar que ele merece. O centro. O problema não é ter objetivos materiais. O problema é quando esses objetivos roubam a sua paz e fazem você esquecer o que realmente importa. Buscar o reino é viver cada dia como se Deus fosse o rei de tudo o que você faz. É se perguntar: estou honrando a Deus com minhas decisões, com o meu trabalho, com a forma como trato as pessoas? E buscar a sua justiça não é apenas esperar que tudo dê certo para você, mas viver com integridade, com compaixão, com a consciência de que você representa o reino onde estiver. Quando você vive assim, quando o reino vem primeiro, tudo o mais encontra o seu lugar. E aqui vem uma promessa poderosa. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não diz algumas, não diz talvez, diz todas. E esse todas inclui aquilo que você precisa para viver, para avançar, para sustentar sua família, para cumprir aquilo que Deus te confiou. Porque Deus não cuida apenas da sua alma, Ele cuida da sua vida inteira, do seu corpo, das suas emoções, da sua realidade diária. E Ele faz isso com amor, com precisão, no tempo certo. Talvez não do jeito que você esperava, talvez não no momento que você queria, mas sempre no tempo perfeito, porque a provisão dele não falha. Quando você confia nisso, a ansiedade perde força. Muitas vezes, a ansiedade não vem do que falta, mas da dúvida sobre quem está no controle. Mas quando você sabe que Deus cuida de você, que Ele já está acrescentando o necessário, o seu coração se acalma, porque a fé substitui a ansiedade. A fé te faz respirar fundo e dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas sei que Tu estás agindo. Mas isso não é passividade. Existe uma parte que cabe a você. Olhe para a sua agenda, para as suas finanças, para as suas prioridades. Para onde está indo a maior parte do seu tempo? Em que você está investindo sua energia? Às vezes dizemos que Deus é o mais importante, mas na prática o deixamos por último. E observe também como você usa os seus recursos. Você está retendo tudo por medo ou está dando com liberdade? A generosidade não é apenas uma virtude, é uma declaração de fé. Quando você dá, está dizendo: eu confio que Deus proverá novamente. Faça algo prático esta semana. Separe uma hora do reino todos os dias. Um tempo exclusivo para estar com Deus, em oração, na sua palavra, sem distrações. E além disso, pratique um ato de justiça. Ajude alguém, doe, sirva, escute. Porque o reino de Deus não é apenas algo que se busca com palavras. É algo que se vive com atitudes. Então hoje, solte essa preocupação que te distrai. Solte o controle. Solte o medo de não ter o suficiente. E confie naquilo que Deus já prometeu, que quando Ele está em primeiro lugar, o restante vem por acréscimo. Não como luxo, mas como resposta fiel de um Pai que nunca falha. Quando você busca o eterno primeiro, tudo se alinha. Porque nessa ordem divina há paz, há equilíbrio e há plenitude.
Reorganize suas prioridades, coloque Deus no centro e veja como pouco a pouco tudo começa a fazer sentido. Número 10. Não olhe para trás, fixe os seus olhos no reino e avance. Há uma imagem que Jesus usou que, embora simples, diz muito. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa frase tem peso, tem verdade. É um convite e, ao mesmo tempo, um alerta. Porque uma vez que você toma o arado, ou seja, quando decide seguir a Cristo, viver para o seu propósito, caminhar com foco, não há espaço para voltar atrás. Não porque Deus não te receba se você falhar, mas porque olhar para trás quebra a direção, desvia o caminho, e o que você semeia perde clareza. Perceba que Jesus não fala de olhar para trás como algo leve. Ele apresenta isso como uma distração perigosa, como aquele momento em que o seu coração se divide entre o que ficou e o que você é chamado a construir. E sabe o que acontece quando um agricultor olha para trás enquanto ara? O sulco se desvia, a terra perde o alinhamento. E com isso, toda a colheita pode ser comprometida. Essa imagem é séria. E não se trata apenas de olhar para trás fisicamente. Trata-se do que acontece dentro de você. Porque às vezes você diz que está avançando, mas continua carregando culpas, nostalgias, desejos não resolvidos. A culpa desgasta a alma, te faz viver pesado, e a nostalgia pode ser ainda mais enganosa, porque te faz idealizar o passado, te prende ao que poderia ter sido e te impede de enxergar o novo que Deus está fazendo bem diante de você. Por isso Jesus é tão direto. Se você quer avançar, precisa tomar uma decisão firme, não olhar para trás, não viver no "e se", não se prender aos erros do passado, nem aos sucessos que já não constroem mais nada. O perdão de Deus já te libertou. E se Ele te perdoou, por que você continua lembrando aquilo que Ele já escolheu esquecer? Feche esse ciclo com gratidão. Não negue, não ignore, mas também não permaneça ali, porque o reino de Deus não anda para trás. O reino avança. E isso nos leva a algo essencial, o foco. Viver com foco é uma disciplina. É escolher todos os dias fixar os olhos no alvo. É dizer, Senhor, hoje eu quero avançar em linha reta, sem me distrair. Porque você sabe, as distrações nem sempre são grandes. Às vezes são pequenas vozes, pequenas decisões, pequenos desvios que parecem insignificantes, mas que com o tempo mudam completamente a direção. E existe uma promessa implícita aqui que não podemos ignorar. Se você mantém o sulco reto, a colheita vem. Uma vida constante, firme, com propósito, sempre produz fruto. Deus faz crescer o reino na vida daqueles que perseveram, que não mudam de direção a cada dificuldade, que não se deixam levar apenas pelas emoções do momento. Você faz parte dessa obra. Deus quer te usar para semear, crescer e transformar. Mas Ele precisa que você mantenha os olhos nele. Então, o que você pode fazer hoje? Comece identificando o que ainda te faz olhar para trás. Quais lembranças, pessoas ou sentimentos ainda te prendem ao passado? Escreva isso. Seja sincero. Depois, ore. Coloque esse papel diante de Deus e rasgue-o como um símbolo de que você escolhe soltar, que decide avançar. Incorpore também hábitos de foco. Antes de cada tarefa importante, ore. Senhor, mantém meus olhos no teu propósito hoje e busque lembretes visuais. Um versículo na sua mesa, uma frase no seu celular, algo que te traga de volta ao centro, porque o foco não é automático, ele é cultivado, ele é treinado. Hoje, solte a nostalgia, solte a culpa e confie. Deus está ajustando o seu caminho, alinhando a sua visão, preparando o seu terreno. E se você fizer isso, verá a sua vida formando um novo sulco, reto, firme, que anuncia uma nova colheita. Não pare, não olhe para trás. O melhor não está no que você deixou, está no que você está semeando agora. Senhor,
Fixa os meus olhos no teu reino, renuncio ao que ficou para trás e avanço confiando no teu plano. Amém. Número 11. Pense diferente e viva a transformação que Deus planejou. Há uma batalha que todos enfrentamos e nem sempre ela é visível por fora. Acontece em silêncio, no profundo dos nossos pensamentos. É ali, na mente, que muitas vezes se decide se vamos avançar ou permanecer estagnados. Por isso, Paulo escreveu com tanta clareza em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo é poderoso. Se você quer viver uma vida alinhada com o plano de Deus, primeiro precisa pensar diferente. E conformar-se com este século não parece tão perigoso, até você entender o que isso realmente significa. Conformar-se é se adaptar ao que todos fazem, ao que o mundo valoriza, ao que as redes exaltam, mesmo que esteja vazio por dentro. É permitir que o barulho externo molde o que você pensa sobre si mesmo, sobre os outros e sobre Deus. É deixar que as pressões do sistema, o sucesso superficial, a comparação constante, a necessidade de aparentar, ocupem mais espaço do que deveriam na sua mente. E quando isso acontece, a mente se enche de ansiedade, frustração, culpa e confusão. Por isso Paulo é direto. Não se conforme. Resista, mas não apenas resista, transforme-se. E aqui está o ponto-chave. Essa transformação não é mágica nem instantânea, é um processo. E começa com a renovação da mente. Não é apenas mudar uma opinião, é mudar todo o sistema. É como atualizar um programa no seu celular. Aquilo que estava desatualizado, que falhava, que já não funcionava, é substituído por algo novo, mais eficiente e seguro. Assim é a mente, quando se submete à palavra de Deus e à direção do Espírito Santo. E isso não acontece de um dia para o outro. É uma renovação diária. É como um jardim que precisa de cuidado constante. Se você não cuida, as ervas daninhas crescem. Se não vigia o que entra, o que você consome, o que você repete na mente, então pensamentos negativos tomam espaço e te limitam. Mas quando você cultiva esse jardim com a verdade de Deus, começa a haver mudanças reais. Você passa a enxergar com clareza, a tomar decisões com sabedoria, a reconhecer a vontade de Deus como algo bom, agradável e perfeito. E isso não é apenas uma ideia bonita, é algo que se constrói com prática. O que você está permitindo entrar na sua mente? Que tipo de conteúdo você consome? Com quem você compartilha seus pensamentos mais profundos? Tudo isso molda a sua forma de pensar. Por isso, é tempo de filtrar, de avaliar com sinceridade o que está alimentando sua alma e o que está contaminando. E depois de limpar, é preciso nutrir. Não basta evitar o que faz mal, é necessário se encher do que faz bem. Leia a Bíblia com propósito, memorize versículos, ouça mensagens que fortaleçam a sua fé. Cerque-se de pessoas que te incentivem a crescer, que te levem à verdade, que não te deixem acomodar. Procure ambientes onde você possa compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida e ouvir o que Ele está fazendo na vida de outros. Isso fortalece, isso transforma. Quero te propor algo prático. Pense em um pensamento negativo que sempre volta. Talvez seja eu não sou o suficiente, ou eu nunca vou mudar, ou Deus não me ouve. Escreva isso. Depois, encontre um versículo que declare o contrário, que revele a verdade de Deus sobre isso. E durante uma semana, repita esse versículo 3 vezes ao dia. Pode parecer simples, mas com o tempo você vai perceber que a verdade começa a ocupar o espaço que antes era da mentira. Número 12. Quando você é fraco, a graça dele te torna invencível. Há momentos na vida em que tudo dentro de você grita, eu não aguento mais.
E em vez de se sentir forte, você se sente quebrado. Em vez de avançar com energia, mal consegue dar um passo. E é exatamente aí que entra essa verdade poderosa que o apóstolo Paulo recebeu diretamente do coração de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está vendo? Deus não espera que você seja invencível por si mesmo. Ele só quer que você dê espaço para que Ele seja em você. Observe que ele não diz, minha graça te acompanha ou te ajuda um pouco, mas te basta, ou seja, a minha graça é suficiente. Nada te falta quando ela está presente. A graça não é apenas perdão, é plenitude. É força para o cansado, consolo para quem chora, direção para quem não sabe o que fazer. É aquele abraço invisível que te mantém de pé quando tudo dentro de você quer desistir. É Jesus te sustentando por dentro. E então, aquilo que parecia derrota se transforma em plataforma. Porque Deus não esconde a sua fraqueza. Ele a usa. Ele não exige perfeição. Ele aperfeiçoa o seu poder nas suas imperfeições. Que incrível, não é? Aquilo que o mundo chama de fracasso, Deus chama de oportunidade. Porque quando você reconhece que não pode, é quando o céu age com liberdade. Ali você para de fingir, para de tentar aparentar força e simplesmente diz, Senhor, aqui estou, sem forças, faz tu. Paulo entendeu isso. Ele falou daquele espinho na carne, uma dor constante, algo que Deus não removeu, mesmo depois de pedir 3 vezes. Mas em vez de tirar o problema, Deus deu uma resposta que transformou tudo. A minha graça te basta. E a partir disso, Paulo começou a declarar algo que parece estranho, mas é profundamente verdadeiro. Eu me alegro nas minhas fraquezas, porque é nelas que o poder de Cristo repousa sobre mim. Percebe a mudança? Ele deixou de esconder suas fraquezas e passou a usá-las como testemunhos vivos do poder de Deus. E isso não é teoria, é prática. Quanto mais honestos somos com nossas limitações, mais espaço damos para Deus agir. Porque aquilo que escondemos por orgulho fica sem cobertura, mas aquilo que confessamos com humildade é coberto pela graça. O orgulho, mesmo que sutil, bloqueia o agir de Deus. Porque quando achamos que conseguimos sozinhos, fechamos a porta para aquilo que só Ele pode fazer. Então, o que você pode fazer hoje? Primeiro, reconheça as áreas em que você não consegue sozinho. Não esconda. Nomeie. Diga, Senhor, nisso eu sou fraco. Depois, transforme isso em oração. Todas as manhãs, declare, faz tu o que eu não consigo. Isso não é desistir, é depender. E também não caminhe sozinho. Compartilhe com alguém de confiança. Permita que alguém caminhe com você, te escute, ore por você. Existe poder em uma comunidade que se constrói na verdade, não na aparência. E quero te propor algo prático. Todos os dias, escolha uma situação que você sabe que está além das suas forças. Pode ser pequena ou grande. E antes de enfrentá-la, declare, a tua graça me basta para isso. Faça isso com fé, porque você não está confiando na sua capacidade, mas na capacidade de Deus. E quando fizer isso, você verá o que só Ele pode fazer. Então hoje, solte a ideia de que você precisa dar conta de tudo. Solte o orgulho da autossuficiência e abrace a graça, porque essa graça transforma a sua fraqueza em força, o seu medo em fé, o seu cansaço em avanço. E quando você perceber, vai entender. Não foi você, foi Ele em você. Porque quando você é fraco, a graça dele te torna invencível. Número 13. Não tenha medo. Deus caminha com você a cada passo. Há momentos na vida em que você sente que está à beira de algo grande, algo novo, algo que pode mudar tudo, mas ao mesmo tempo sente medo. E isso é completamente humano. O que talvez você não saiba é que justamente aí, nessa tensão entre o desejo de avançar e o medo de falhar, Deus volta a te dizer o mesmo que disse a Josué. Esforça-te e sê corajoso, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Essa promessa não foi apenas para Josué.
é para você, hoje. Pense nisso por um instante. Josué estava prestes a liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. Uma missão enorme, exigia estratégia, força, sabedoria, mas acima de tudo, fé. E Deus não apenas disse vá, mas deu a ele uma razão poderosa para não parar. Eu estou com você. Porque sim, Deus te chama à coragem, mas não te chama à solidão. Ele te acompanha. A presença dele não é um detalhe, é o recurso principal para você avançar. Observe que o chamado é claro: esforça-te. Isso significa que haverá esforço, disciplina, decisão. E também diz ser corajoso, que não é o mesmo que não tenha medo. Ser corajoso não é a ausência de medo, é avançar apesar dele. O medo é natural. O problema é quando ele se torna um freio, e Deus quer quebrar isso, porque enquanto você estiver paralisado pelo que pode dar errado, vai deixar de viver tudo o que ele já preparou para dar certo. E não se trata de coragem por orgulho, nem de provar algo para alguém, nem de fingir que está tudo sob controle. É uma coragem baseada em saber com quem você caminha. Deus não diz, eu vou atrás de você. Ele diz, eu estou com você. Onde você está indo, ele já chegou antes. Ele não te envia sozinho. Ele caminha ao seu lado. E mais do que isso, ele abre o caminho. A presença dele não é apenas consolo, é direção, propósito e garantia, mas isso também envolve obediência, porque caminhar com Deus é permitir que ele conduza. Agora, trazendo isso para a sua vida hoje, o que significa ser forte e corajoso? Pode ser começar algo novo, pode ser perdoar alguém que te feriu, pode ser ter aquela conversa que você vem evitando, ou talvez aceitar um chamado, uma missão, algo que você sente no coração, mas que te dá medo só de pensar. E é aí que a fé se torna real, porque fé nem sempre é algo grandioso. Às vezes é um passo simples, uma decisão, uma ação, aquilo que você sabe que precisa fazer, mas ainda não fez por medo. Então pare por um momento e pergunte, o que está me impedindo? Qual é o meu medo? É o fracasso, a rejeição, a falta de recursos? Nomeie isso, porque o que não é reconhecido permanece escondido, e o que fica escondido não é curado. Diga em voz alta, Senhor, eu tenho medo disso. E entregue a Ele. Depois, peça força para dar o primeiro passo. Você não precisa ver todo o caminho, só precisa caminhar na direção certa, confiando que Deus vai mostrar o resto no tempo dele. Quero te propor algo prático. Escreva qual será o seu passo corajoso número 1 desta semana. Algo concreto, algo que te tire um pouco da zona de conforto, e compartilhe com alguém de confiança, alguém que possa te lembrar dessa promessa quando você pensar em desistir. Hoje, solte esse medo antecipado. Esse que cria cenários negativos que talvez nunca aconteçam. Confie. Se Deus está te guiando, é porque Ele já preparou o caminho. E quando você der esse passo, verá novas conquistas. Verá que aquilo que parecia impossível se torna parte do seu testemunho. Porque quando Deus caminha com você, o medo perde força e a coragem ganha vida.